Você se sente confortável para falar o quanto ganha ou para perguntar o quanto o seu colega ganha de salário? Se você quer entender um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais sobre remuneração, continue ouvindo a gente. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal sobre carreira, mercado de trabalho, entrevista, soft skills, remuneração e muito mais. Eu sou a Bru Garcia. E eu sou a Lê Falsarella. E hoje nós vamos falar sobre algo que parece que é um combinado, assim, na sociedade. Eu não pergunto o seu, você não pergunta o meu. Mas aqui nós vamos conversar o porquê que tem esse combinado aí na sociedade. Ale, quanto você ganha? Eu vou falar quanto que eu ganho já nesse episódio. É muito complicado, né? Porque assim... É delicado, ao mesmo né? tempo que você fala assim, você deveria saber, como todo mundo, eu mesmo não fico confortável em divulgar aqui falando, eu ganho tanto. Mas ao mesmo tempo, por que eu fico desconfortável em falar o quanto que eu ganho? Exato. Entendeu? Acho que essa é a questão, né? É igual eu falei do combinado. É engraçado porque as pessoas se sentem envergonhadas ou se sentem desconfortáveis em falar sobre o salário. E eu até entendo, né, Ale? Porque o salário, ele tá muito atrelado ao sucesso e ao fracasso, se você for parar para pensar, né? Sem dúvida. E a questão também é de como que é o seu estilo de vida, o que você tem de bens materiais e tudo mais. Eu acho que engloba um ponto íntimo de cada um. Você também enxerga dessa forma? Total, porque a partir do momento que você sabe quanto todo mundo ganha, você começa a fazer o quê? Comparações, né? Exato. Então, assim, você começa a medir, né? Eu falo muito, né? A gente até conversou sobre remuneração aqui em outros episódios, sobre pretensão salarial, a gente falou da importância de reserva de emergência, e para mim, por exemplo, no meu casamento, desde que a gente começou a construir uma relação mais séria, a primeira coisa que a gente abriu entre casal foi quanto que cada um ganha. E isso já é difícil nos casamentos, Exato. nas relações. Muitas vezes as pessoas entre casal não fala quanto que cada um ganha. Quem dirá dentro de uma organização, na verdade? Então, tem muito disso e eu entendo, né? Aqui, poxa, eu vou saber quanto todo mundo ganha. Então, se você vê, existem pouquíssimas empresas no mercado que colocam ali a remuneração média ou a remuneração exata, porque a partir do momento que você divulga a vaga com a remuneração, todo mundo sabe quanto que essa pessoa ganha. E tem algumas empresas, né, durante as nossas pesquisas que a gente fez, então, por exemplo, tem uma startup nos Estados Unidos onde tem uma lista onde todo mundo sabe quanto que ganha. E se você parar para pensar, aqui no Brasil a gente tem isso, né, o portal da transparência, onde você sabe quanto que o governo paga, quanto que o funcionário público ganha, e isso está disponível a todos. Então, assim, será que não seria uma prática interessante para trazer para a iniciativa privada? Tem gente falando de tudo, tem gente que fala que é legal e tem gente que fala que não é. Eu vejo, Ale, que com alguns sites, com essa movimentação de tecnologia, de informação ali ao alcance, as empresas se sentiram um pouco forçadas a abrir. Às vezes não por intenção, mas abriram os valores. Você pode ver pelo Glassdoor, por plataformas que mostram valor, porque eles vão recolhendo informações, vão pegando dados ali de pessoas que já trabalharam naquele cargo, que estão saindo, e você vê que tem aquelas informações. Então, profissionais já sabem mais ou menos qual que é a faixa salarial paga dentro daquela empresa. Mas quando a gente pensa da empresa abrir o salário de todos, eu entendo pelo lado empresa que poderia gerar um desconforto. Às vezes, por algum colaborador estar um tempo sem reajuste, algum outro colaborador está ganhando um salário acima, apesar de ter leis aí focando na equiparação salarial, principalmente de homem e de mulher, poderia gerar um desconforto com o colega de trabalho, né? Então, entra essa discussão, né? Essa startup, ela é bem conhecida, já tem várias reportagens, vocês podem procurar, a startup chama Buffer, onde todo mundo sabe o salário de todo mundo dentro da startup, tá? Então, o CEO, ele defende que todo mundo saber, gera mais transparência, as pessoas, elas entendem quanto que cada um ganha, e ele fala muito da questão de diminuir, por exemplo,
exemplo, a diferença entre a remuneração entre gêneros, né? Então, a transparência na visão ali dessa startup geraria mais igualdade. E especialistas também falam isso, tá? Então, dentro da nossa pesquisa, a partir do momento que todo mundo sabe como todo mundo, quanto todo mundo ganha, você não conseguiria, por exemplo, entre pessoas com cargos similares ou cargos iguais, pagar a diferença e aí sem justificativa, que é o que geralmente acontece. O homem recebe muito mais que a mulher, por exemplo, né? Sim. Então tem ali uma diferença entre gêneros. Mas, ao mesmo tempo, entra a questão, por exemplo, do Brasil. Você não consegue pegar e simplesmente, por exemplo, com a CLT, né? Quando as pessoas têm funções, né? Se você tem uma estrutura de cargos e salários, você de fato não consegue pagar muita diferença. Teoricamente, isso deveria estar ali regido, mas a gente sabe que na prática isso não acontece. Então, existe essa comparação, né? Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, numa empresa muito grande e eu sei o que todo mundo ganha, entra na questão até de segurança, sabe? É uma questão para ser discutida, sabe, Bruna? Então, por exemplo, a partir do momento que você sabe e tem ali no site a remuneração de todo mundo, a gente pensando no nosso universo, né, no Brasil, então, por exemplo, se eu sei que quanto que um CEO ganha, será que isso não põe em risco até a segurança da família dele, a segurança dele, das pessoas, por exemplo, de repente sequestrarem a pessoa? Entendeu? Eu fico pensando nessas coisas. Eu tô aqui jogando coisas que eu penso a respeito, porque, mas dentro do funcionalismo público tem lá, mas é um pouco diferente, né? Não é todo mundo que acessa, aquela informação tá ali, mas muita gente não tem. Mas se, por exemplo, se todo mundo soubesse que o quanto que ganha todo mundo da Magalu, por exemplo, uma empresa da iniciativa privada, será que isso não impactaria até na segurança dos colaboradores? Total, com certeza, porque ficaria muito em vista, né, a questão do salário, principalmente do exemplo que você trouxe, que é o CEO, né, VP e tudo mais. Acho que fica muito fácil, uma informação muito fácil pode correr riscos, né? E aí tem a questão também de investidor, por exemplo, né? Então, a partir do momento que você divulga a remuneração de todo mundo, você tem a questão de investidor, e muitas vezes essas informações são confidenciais, uma questão até de mercado, sabe? Eu não sou economista, não entendo nada disso, né? Só vou colocar aqui uma menção que também entra nessa questão. Por isso que a gente quer aqui debater. Eu não tô aqui para dizer é bom ou ruim, funciona, não funciona. Eu acho que talvez valeria a pena no futuro até trazer especialistas de mercado, de remuneração e tudo mais, mas eu acho que não é uma tendência, vou falar minha opinião, de RH, de especialista na área de pessoas, eu não vejo isso acontecendo. Mas tem a startup que divulga, e tem a lista, não sei o quê. Eu não vejo como isso uma tendência, eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer, a gente tem que realmente estruturar melhor essa desigualdade salarial, melhorar realmente a remuneração, principalmente de mulheres. Quando a gente pega, por exemplo, do grupo de pessoas pretas, que não tem, ainda mais é uma diferença maior ainda, né? Então, se eu pegar mulher branca, se eu pegar mulher preta, é diferente ainda, ganha menos ainda. Quando a gente pega homem branco e homem preto, então tem muita coisa para acontecer. Eu vejo ainda como um abismo muito grande e ainda é um tabu, né? Se você falar assim, Alessandra, você gravaria aqui e falaria a sua remuneração? Não, eu não me sinto confortável em todo mundo saber a remuneração que eu tenho hoje na empresa que eu tô, entendeu? Então é uma questão para ser ainda discutida, desconstruída e aprofundada. É uma situação muito delicada, né, Lê? Mas eu vejo que tem movimentos até com plataformas de planejamento financeiro que trouxeram à tona o tema dinheiro, salário, como você investir e tudo mais, e as pessoas ficaram um pouco mais ligadas nisso, tanto que eu trago novamente a questão das plataformas que têm ali os valores, né? Então, hoje em dia, quando você vai ter uma pretensão salarial para alguma vaga que você está concorrendo, inclusive nós temos um episódio aqui falando sobre pretensão salarial, se você quiser ouvir um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, as pessoas buscam essas informações de valores e já tem ali uma média de quem trabalha
trabalha naquela empresa, naquele cargo, tem uma média salarial. Então, as informações, eu ainda acredito, realmente, eu vejo que existe um tabu ainda grande para falar de salário, e eu também entendo que dentro do ambiente profissional é complicado a gente expor o nosso salário por questão de segurança, por questão também de não gerar um desconforto com o colega, porque às vezes você pode estar ali há mais tempo, você pode ter tido algum mérito, algum reajuste salarial de acordo ali com a sua performance, e pode gerar um desconforto. Também não acredito que seja uma tendência, eu acredito que agora as pessoas estão muito mais atentas a isso, a questão salarial, muito mais atentas a entender e ter essas médias, essas faixas salariais dentro do mercado, mas que não é aberto assim claramente. Eu não vejo necessidade também de estar ali à disposição, o acesso ao salário do seu colega, do seu chefe, da sua liderança como um todo. Até porque é uma informação que não vai acrescentar tanto, né, Lê? Porque você pode fazer uma pesquisa de média salarial ali no mercado, caso você tenha interesse no cargo, mas você saber o salário do seu colega não vai te agregar, né? E eu penso que você tem que ter uma equipe muito madura, né, no sentido de a gente fala de ser maduro no sentido organizacional e tudo mais. Quando você fala de estruturas muito grandes, para mim isso é irreal. Assim, você ter 100% uma equipe desenvolvida e madura, quando você fala de 1.000 colaboradores, é um N muito grande, entendeu? Quando você pega empresas menores, que tem uma estrutura mais enxuta, aí é até possível todo mundo saber a remuneração de todo mundo, porque você tem um controle ali, você fez um processo seletivo, tá todo mundo muito alinhado ao fit cultural, mas quando você fala de grandes populações, e é por isso que, por exemplo, quando a gente pega a empresa, por exemplo, da Finlândia, né? Vou pegar um exemplo aqui, que saiu uma reportagem recentemente, que ela quer implantar uma lei que todos os trabalhadores saibam o salário de todo mundo. Gente, qual o tamanho da Finlândia, qual o tamanho do Brasil? Entendeu? Qual o tamanho da Finlândia e o tamanho dos Estados Unidos? Então, muitas vezes a gente vê algumas práticas sendo aplicadas na Suécia, na Finlândia, mas são países, desculpa, muito pequenos. Então, São dinâmicas diferentes, né? Dinâmicas muito diferentes. Então, quando eu pego uma população muito grande, gente, tem impacto. E aqui a nossa cultura, né, quando a gente fala de sociologia, de antropologia, a gente vive numa cultura em que você, por exemplo, pleitear salário ou falar sobre remuneração em alguns lugares é muito indiscreto, é até mal visto. Eu não acho que esse é um caminho legal. Eu acho que transparência é bacana. A gente tem que realmente trazer a discussão à luz. Não discutir não resolve, mas eu acho que ainda falta muita coisa para se fazer, muita discussão para acontecer antes de você ter ali uma remuneração aberta a todo mundo, uma lista onde todo mundo ganha e está ali aberto. Acho que tem outras coisas que têm que acontecer, mas também ficar totalmente no escuro não é a solução. Eu até concordo com você em relação a falar do dinheiro e também da questão de são ambientes, são situações, são dinâmicas diferentes, né? Quando você trouxe o exemplo da Finlândia. Nós brasileiros, nós temos uma relação, até no Valor Invest, eu estou trazendo essa informação, que é uma reportagem que saiu aí no Valor Invest, que é a educação financeira, tem uma relação muito emocional com o dinheiro. Então, quanto isso impacta também as relações emocionais entre nossos colegas de trabalho, nossa relação com o dinheiro, tem em torno do que fala de finanças, de dinheiro, quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, isso tudo também tem uma conotação emocional muito grande. Então, o brasileiro ele pode não estar preparado para falar ainda do dinheiro. Eu acredito que essa questão de cultura também é muito forte, né, Ale? Além da dinâmica, além de pensar ali na dinâmica econômica de cada país, a gente tem também a questão cultural. Como eu falei lá no início, né, a gente não foi feito um acordo de, eu não posso falar do meu salário, não posso perguntar do seu, mas nós seguimos isso. Nós temos esse desconforto, até porque é algo ligado à parte emocional. É muito íntimo você falar de dinheiro, né? Por isso que no casamento, quando a gente chega nesse ponto de falar sobre o quanto eu ganho, quanto você ganha, é uma sensação de intimidade muito grande. E trazendo isso para o lado profissional, é um tabu que ainda existe e que faz sentido, na minha concepção ainda faz sentido nós termos esses salários guardados aí. Não, e é uma construção. Se você pegar, por exemplo, assim,
eu ganho menos que o meu colega. A pessoa tem que colocar à luz que, assim, tá, você está ganhando menos, por quê? Você tem informação diferente? Qual competência hard e soft que vocês têm que justifica ele ganhar mais ou menos que você? É só tempo de casa? Quando você, aquilo que eu falo, quando você pega uma equipe super madura, a pessoa entende que, sei lá, aquele desenvolvedor, ele ganha 3 vezes mais do que eu, porque é uma competência que tem pouca no mercado, por exemplo, e isso acaba inflando a remuneração. Lei de Mas oferta e existem, demanda. exatamente, de oferta e demanda, né? Então, então, por exemplo, na nossa área que você tem lá uma movimentação onde está sobrando o recrutador, porque teve uma redução brusca de vaga, teve uma redução muito grande de vaga. É normal a remuneração, as pessoas começarem a serem mais flexíveis, então acaba que esse público, né, dessa profissão acaba ganhando menos, quando comparado a outras, né, profissionais muito especialistas, e aí vai. Então, assim, eu pegar e olhar assim, o meu colega, ele ganha mais ou menos do que eu. Por quê? Né? Eu acho que a discussão, ela tem que ser feita, tem que ser conversado, né, durante a sua jornada. Eu não acho que você não tenha que falar de remuneração. A gente fala aqui muito sobre pretensão salarial. Você não pode ter medo de colocar sua pretensão salarial. Eu acho que você pode e deve, se você sentir que você está sendo recebendo mal, conversar com a sua liderança e pedir um aumento e pedir uma promoção. Tá tudo certo. Mas falar que, nossa, eu vou abrir a remuneração para todo mundo, eu vejo isso como um caos, como RH, né? Não vejo isso sendo funcional. Talvez daqui a alguns anos, quando a gente estiver realmente com outras condições de trabalho, mas hoje no Brasil, ainda mais no Brasil, que você tem um histórico ainda muito grande de, como que eu posso dizer, né? A relação de trabalho, empregado-empregador, né? Então, até por uma questão de segurança mesmo dos colaboradores, às vezes ter tudo muito aberto, isso pode criar o caos, não tem outra palavra, né? Mas tem discussões, tem sindicatos, por exemplo, em outros países que acham que isso não é bacana. Por um outro lado, tem gente que fala que você está aberto, você para de ficar negociando a pretensão salarial, você já sabe o salário de todo mundo, então não tem mais essa discussão. E eu acho que vale ali as práticas. Eu gostaria muito de ouvir as empresas nesse momento, né? Tem muita empresa que escuta a gente. Você conhece uma startup brasileira, uma empresa brasileira que é aberta? Como que funciona? Que eu realmente na pesquisa não encontrei nenhuma empresa nacional que tivesse já essa prática, sabe? Onde todo mundo sabe o que todo mundo ganha. O que eu vi é algumas startups que trabalham com remuneração variável. E aí a remuneração, o bônus, a tomada de decisão já é feita de forma coletiva. Agora a remuneração aberta eu não achei nenhuma. E quando a gente fala de bonificação também, seja por resultado, a gente vê uma competitividade muito grande. Então, imagina se a gente abrisse em questão de todos os valores, né, a remuneração ali bruta, eu acho que geraria realmente esse desconforto. E quando a gente fala de remuneração, todo mundo, quando tem a curiosidade de entender o salário, de perguntar o salário do outro, também tem essa visão de querer aumentar o seu salário, de criar uma competição. Nós somos naturalmente competitivos, né, Lê? A gente vive numa sociedade muito competitiva, né? Muito. Exatamente. A melhor forma de aumentar a sua remuneração, caso você tenha pensado nisso nesse episódio, é agregando valor. A gente tem vários episódios aqui falando sobre soft skills, que é o que mais vai agregar valor para você. E eu queria te ouvir, queria entender qual que é a sua percepção. Você acredita que as empresas deveriam abrir o salário de todos os colaboradores, ou você acha que isso é um tabu e que faz sentido mantermos em sigilo a remuneração da organização? Vou aproveitar e finalizar o episódio deixando as redes sociais. Se você quiser entrar em contato com a gente no Foca, é @Foca no Trabalho no Instagram e também lá no LinkedIn. Deixando as minhas redes sociais também, caso você queira falar comigo, pode me encontrar no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou no Instagram como @Bruna.Garcia com 2 As. Ale, onde o pessoal pode te encontrar? O pessoal me acha lá no Instagram, @AleFalsarella, no LinkedIn, Alessandra Falsarella. Compartilha esse episódio e eu quero também ouvir muita opinião. Eu fico muito curiosa para saber que prática que vocês aplicariam. Vocês gostariam que todo mundo soubesse o salário de todo mundo? Ou você acha que isso seria o caos na Terra? Comenta aí pra gente. Até o próximo episódio, então. Tchau. Tchau, tchau.